Muito bem, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast, videocast, encontro entre amigos queridos e ouvintes mais queridos ainda. Quando comi o cérebro de Sócrates, QC2S, né, na sua síntese mais simbólica. E a gente vai hoje fazer um bate-papo de um tema que vai conectar totalmente com o subtítulo, esse novo subtítulo, né, que a gente adotou, Conversas Equilibradas sobre a Vida. Meu nome é Danilo Afonso, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Pai Lu, muito obrigado mais uma vez por um bate-papo. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem, cara, tô bem. Tô me sentindo abençoado de estar aqui, seja lá, né, qual é o entendimento de bênção que cada um tenha. Julião. Maravilha. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem. Vou ficar melhor ainda quando você contar o que nós vamos falar aqui hoje. Cara, a gente vai falar conversa equilibrada. Esse equilíbrio aí foi quase forçado, mas eu acho que foi interessante. Deixa eu contar a história, né? Não, primeiro, deixa eu falar qual que é o tema, depois eu vou contar a história. O tema é conversar sobre sagrado e profano, como e se é possível equilibrar o transcendental e o mundano. O transcendental e o mundano. Adoro. Então, aí a conversa foi o seguinte, né? Como é que começou, né? Conta o Danilo, ele terminou a casa dele depois de 12 anos e meio de obra. Ele terminou a construção, mudou para casa nova, feliz da vida com a casa. Teve o último carnaval agora desse ano. Chamou alguns amigos lá para fazer uma festinha tranquila lá, mas era no contexto de fato tinha acho que umas 3, 4 famílias. No contexto do carnaval lá. Então, assim, tá ainda nesse período de estreia da casa, né? E chamou a gente lá, o pessoal foi fantasiado. Aliás, na hora que eu cheguei na portaria lá, a Areia só falou assim: eles estão fantasiados de carnaval? Se não tiver, não deixa entrar, não. E a Raquel tava com alguma coisa lá, eles deixaram a gente entrar. Boa. Mas era isso, era um contexto de uma festa ali, né? De uma comemoração, não comemoração, né? Mas era uma festa ali durante o carnaval. Então tinha as músicas eram de carnaval, a gente estava comendo ali, bebendo uma cerveja e tal. E daí no meio desse contexto todo, a gente tava batendo papo, eram poucas pessoas, tava a gente e o Alexandre, né, isso, com a gente. Exato. Tava o Danilo, eu, o Alexandre conversando e eu não lembro de onde começou a conversa, mas a gente começou a falar, eu acho que sobre aquele seriado The Chosen, sabe? Em algum momento a gente falou do seriado. A gente comentou sobre ele, aliás, qualquer dia a gente pode até falar mais sobre ele, o seriado fenomenal, tá até no Netflix ele agora. Muito legal mesmo. E que é um seriado falando sobre a vida de Jesus, os discípulos e tal. Daí a gente entrou numa conversa sobre isso, sobre espiritualidade, sobre Jesus, sobre evolução pessoal, né? É uma conversa sobre espiritualidade. Então, assim, basicamente é sobre isso que a gente foi conversando durante, mais de uma hora, umas 2 horas, ele batendo papo sobre isso e uma conversa profunda, né? Eu tava conhecendo o Alexandre ali daquele momento até, eu não conhecia ele até então. E foi uma conversa super bacana e todo dia, o dia inteiro, né, foi de bastante intimidade, bastante proximidade ali. Eu acho que foi bem legal, né, aquele momento. E com música tocando, a gente com petiscos, tinha bebida alcoólica, acho que ninguém estava exagerando ali, não era uma coisa, vamos tomar até cair, vamos tomar aqui porque é gostoso, mas no meio disso a gente falando de algo transcendental. Exato. Né? Aí eu acho que, não sei se no mesmo dia, no dia seguinte, o Danilo me ligou e falou, cara, olha, você vê que interessante, o que aconteceu ali? A gente estava durante uma comemoração mundana, digamos assim, né, durante o carnaval, conversando sobre espiritualidade, conversando sobre alguma coisa transcendental e não existiu um conflito ali, não foi alguma coisa que foi forçada, não foi uma coisa que foi que agrediu, né? A gente não estava lá falando mal sobre o carnaval. Não, o carnaval o pessoal faz muita besteira. Seria até hipócrita, né? Nós ali falando mal, ouvindo música, né? E nesse contexto, coube uma conversa que foi muito íntima sobre espiritualidade, sobre um crescimento pessoal, né? Sobre alguma coisa mais transcendental. E a gente ficou refletindo sobre isso. Falei, cara, que interessante, né? Esses dois temas coexistindo. E, bom, aí chegamos aqui agora a conversar sobre isso. Se existe um equilíbrio entre o sagrado e o profano. Eu vou colocar uma resposta, já que eu acho, depois a gente vai falar mais pra frente. Eu acho que não, na verdade. Você acha que não tem equilíbrio? Equilíbrio entre o sagrado e o profano. E eu vou explicar, né? Na verdade, é para ser meio dramático mesmo. Porque, assim, não que não existe um equilíbrio, né? Eu acho que, lógico, essas duas coisas elas existem. Mas, assim, o sagrado e o profano não quer dizer que os dois eles estão se misturando
no sentido de profanar o sagrado ou de santificar o profano. Um não tá necessariamente entregando qualidade ao outro, nesse sentido. Exato. Porque, assim, por exemplo, quando... se eu penso uma imagem que me veio é mais ou menos o seguinte: imagina uma garça, né, toda branca lá, no lodo, né, que é o lugar onde geralmente ela está pescando ali. Então você olha para aquela garça e fala, nossa, ela é toda pura ali, né? Mas ela está ali no meio daquele lodo e ela sem se sujar. Então, assim, essa existência do sagrado e profano pode dar uma sensação semelhante a isso, né? Que, poxa, é alguma coisa pura que está no meio do mundo, mas ela não está se misturando. Mas, assim, eu acho que não é a existência desses dois não é bem isso. Porque, assim, se a gente fala de um equilíbrio dos dois, quer dizer o seguinte: quer dizer que a garça ela poderia se sujar um pouco. Mas não é. Eu acho que a provocação não é exatamente essa. Não é que os dois vão se misturar. Mas o que eu entendo de sagrado e profano seria provavelmente uma luz que ela está dentro de uma escuridão, por exemplo. Uma luz que ela está. Essa luz seria essa ideia de um sagrado. E o profano. O profano eu estou colocando no sentido mais pejorativo aqui, tá? No sentido de profanar mesmo. Né? Exato. De violar alguma coisa sagrada. Exato. De alguma coisa que, sim, que ela é mundana, mas talvez não tão boa. O sagrado ele pode colocar alguma luz sobre isso, mas assim, percebe que o mundo não deixou de existir. Ele passa a ser iluminado a partir desse sagrado, mas ele não deixou de existir, você não deixou de coexistir nesse mesmo mundo. Cara, tô começando a conversa aqui já, acho que eu já falei vou jogar a bucha pro Pai Lu, quer ver? Pai Lu, você faz Aikido há quantos anos? 22 anos. Uma arte, eu posso chamar de arte marcial? Sim. É arte no sentido que tem todo um método e é marcial porque tem ali o seu processo de chegar a algum tipo de objetivo. Eu nunca fiz Aikido, fiz Judô durante algum tempo e acho que eles devem ter ali algum grau de fonte em comum, né? Devem beber ali em alguma mesma fonte. Eu via o Judô e vejo o Aikido à distância como um processo que bebe não, mas que de alguma forma toca nessas duas questões que a gente está falando aqui. O sagrado, porque não é apenas um exercício de ficar forte, ficar tecnicamente mais apurado, tem também uma questão de conexão, de sintonia mais energética fina, mas é profano no sentido de que você vai lá, de alguma forma, movimentar seu corpo, cair no tatame. Vou jogar essa bucha para você. O Aikido não te coloca um pouco, às vezes, nesse mundo que o Júlio mesmo colocou, que se mistura, mas não necessariamente qualifica. Mas o Aikido não fala um pouco de sagrado e profano, por exemplo? Cara, é um bom ponto. Nunca coloquei um olhar em cima disso nesse sentido. Mas eu imagino o seguinte: em qualquer arte marcial, ela tem um lado do objetivo, que é a marcialidade, técnicas, defesa pessoal, né, formas de se defender e coisa e tal. A arte marcial, que além da técnica, desenvolve também a parte filosófica, espiritual, equilíbrio, saber lidar com o externo e coisa e tal, eu acho que fica mais completo. É como o yin e o yang, né? E aí, assim, não são todas as artes marciais que pregam tudo isso. Todas as artes marciais, obrigatoriamente, têm técnicas e têm agressividade e defesa pessoal, né? Artimanhas para poder se destacar, certo? Mas o filosófico, o espiritual, nem todas trabalham. Então eu, né, já que você indagou comigo, eu naveguei por várias artes marciais até encontrar o Aikido. E no Aikido eu encontrei esse equilíbrio, ou seja, você tem as duas opções. Né? Você tem que navegar pelas duas. Só ser um bom marcial não é suficiente. Você tem que desenvolver essa espiritualidade, tem que transcender, porque aí quando você consegue transcender, você entende a energia que a gente não enxerga, e essa energia que emana, que na verdade traz todo o equilíbrio, que na verdade traz toda a conexão com as pessoas, e você consegue viver melhor. Né? Então, escolher a arte marcial não é só pelo lado físico, exercício, técnicas e coisa e tal. É também para você lidar melhor com você mesmo, se conhecer melhor e saber lidar com o próximo através dessa sabedoria. Então eu acho muito legal nesse sentido. Só que aí, extrapolando a arte marcial, né, vou devolver. Eu acho que
trazendo o contraponto que você trouxe, Júlio, é assim, tem o sagrado e o profano. Para tudo tem os polos, né? Tem o dia, tem a noite, né? Tem, sei lá, o certo e o errado, são coisas que o ser humano foi a luz e a escuridão, né? A sombra e a luz, né? Tem pessoas que têm mais sombra do que luz e assim vai, então precisa de mais chances de se desenvolver. Outros que são mais luz do que sombra, elas talvez tentam transferir um pouco mais dessa luz, iluminar esse caminho para os outros, né? E assim vai, né? Tem dia e noite, tem, enfim, né? Tem o ácido e o doce, tem o salgado, né? Enfim, e assim vai. Então, eu acho que nesse mundo material que a gente vive, o globo, tem esses polos, talvez para dar as referências, né? E de novo, quem quer andar no meio, anda no meio. Quem quer andar mais para a direita ou mais para a esquerda, é uma decisão, né? É um livre-arbítrio, né? Mas é muito mais para dar o contexto de onde você quer andar. E não sei se tem certo ou errado, tá? Acho que esse é um tema, inclusive, né? Na hora que eu falo que não existe equilíbrio, cara, lógico que a gente está falando sobre equilíbrio aqui. Então, assim, eu não estou indo contra os meus valores, né, equilibrados. Foi meio provocativo no sentido que eu falei assim que não existe, mas o ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, o meu casamento com a minha esposa, com a Raquel, ele é sagrado para mim. Ele é sagrado no sentido de eu tenho uma pessoa só em que eu decidi que passar a minha vida com ela e eu vou viver o resto da minha vida com ela. E isso é um limite que a gente colocou e a gente conversou recentemente sobre limites e eu sou radical nesse limite. Eu não vou deixar que o profano vai como um contraponto desse casamento, ou seja, por exemplo, uma traição, alguma coisa assim, alguma outra pessoa... Uma violência, alguma coisa que esteja prejudicando esse casamento sagrado que eu tenho, eu não vou deixar ele contaminar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que os valores, eles podem, e eu acredito que eles devem ser mais radicais, sabe? Por exemplo, na hora que eu falo assim, não, eu vou ser fiel à minha esposa, eu sou radical nisso. Eu sou radical, eu acho que não tem um meio termo nisso. Então, nesse sentido que eu falo que não existe o equilíbrio, né? Tudo bem, mas peraí, deixa eu te interromper, me perdoa. Mas você não tem que ser radical porque existe a tentação? Porque acho que tem um ponto importante. Se não existisse a tentação, você precisava ser radical por quê? Se não existisse a luz, não existe a luz, eu só vivo na sombra. Ué, para que eu vou procurar a luz se ela não existe? Então, quando você fala, eu sou radical neste valor da fidelidade, e eu opto, né? Semana passada falamos aqui da questão dos limites. Então, eu opto por colocar este limite na minha vida porque eu quero preservar esse valor. Mas por que você precisa desse limite? Porque existe a tentação. Exato. Então, eu acho que... Desculpa ter te interrompido, mas tem um ponto importante. A gente não está, pelo menos não foi a minha intenção, quando eu topei falar aqui, de tentar compensar uma coisa na outra. Assim, vamos justificar o profano? Porque justificar o sagrado não é muito difícil. Porra, tirando alguém que seja completamente do mal, né? É uma pessoa totalmente delinquente, alguém que seja perverso na sua estrutura psíquica e tal, a maioria das pessoas, e graças a Deus é a imensa maioria, tem coisas boas em si. Então, quando você fala do sagrado, isso conecta. Seja lá o sagrado qual for, tá? Seja pela religião, seja pela filosofia ou apenas pela moral, conecta. Mas quando você fala do profano, parece não, profano... Mas a ideia não é justificar. Olha, tudo bem a gente ter tomado... Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. A gente não está querendo, pelo menos acho que não é a minha vertente aqui, talvez não seja a sua, e aí convido o Pailu a se juntar a nós, já que ele não quis ir no carnaval com a gente. Provavelmente ele estava em Paris, Nova York, nem chamou Lençóis Maranhenses. Nem chamou, Júlio, assim, e transferiu né? a responsabilidade. Ele ficou sabendo agora. Ou ele achou que ia ser muito sagrado ou muito profano esse carnaval. Talvez. Mas a ideia não é assim, vamos justificar que a gente estava lá bebendo cerveja, que é profano, a gente estava ouvindo música popular, samba, rock, seja o que for, que é profano, mas a gente estava falando de coisas edificantes. Não é compensatório. Na verdade, é exatamente dizer que essas coisas precisam conviver juntas por um motivo simples. Nós ainda estamos aqui na Terra. Eu sou ateu, Danilo, essa conversa vai fazer sentido para mim? Acho que sim. Imagina que você é ateu, você não acredita que haja um ser superior ou não existe o espírito, né? Não existe uma vida após essa passagem aqui, né? Os espíritas dizem que a morte não existe.
E é legal essa visão deles, né? A morte não existe porque o espírito é eterno. Então o espírito está vivendo uma experiência carnal para evoluir, para aprender, para ser menos egoísta, etc. e tal. Logo, quando a gente morre, na verdade o que morre apenas é o corpo físico. O espírito é eterno, logo não existe. E é claro que eu estou pensando, sim, em algumas pessoas que são fanáticas na sua religião, a ponto de negarem muitas vezes a matéria. Não, porque né, não pode olhar para isso, porque não pode ouvir essa música. Tá bom, eu entendo e esse é o seu limite, eu tenho que respeitar. Mas não pode em que vertente? Você está fingindo que não existe a tentação? Você está fingindo que não existe este mundo de matéria? Mas se você fingir que não existe isso, como é que você vai enfrentar isso? Eu acho que é menos a questão da compensação e mais a questão do olhar para a realidade. A realidade é que somos seres encarnados, somos seres que vivemos na matéria, porém somos seres espirituais vivendo essa experiência. Como é que a gente vai fazer para equilibrar isso? Porque se eu não viver essa experiência mundana, e de novo, isso significa que eu tenho que ir lá e cheirar cocaína, roubar as pessoas, rasgar a barriga das pessoas com uma faca porque eu estou com raiva delas, trair o meu sócio, a minha esposa ou o meu filho? Não, eu não preciso de propósito cometer erros, mas eles vão acontecer. A gente vive um mundo de matéria, eu vou ser tentado por algumas coisas mundanas, profanas. E aí profano aqui de novo como algo material. Como é que eu faço para, sabendo que eu estou neste mundo, poder me inclinar ainda para o sagrado, para o espiritual? Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber é onde eu estou. Eu estou neste mundo de matéria. Se eu ignorar este mundo, talvez eu viva um delírio. Então, não dá para virar santo, e aí agora eu devolvo a provocação para vocês, me parece, não dá para virar santo sem enfrentar a tentação. Eu sou santo porque eu nunca tive tentação. Não, você é santo. Quem se tornou santo, seja pela denominação da Igreja Católica ou qualquer denominação mais espiritualizada, o indivíduo se santificou porque ele enfrentou a tentação. E muitas vezes até caiu nela. Caiu nela, olhou e disse, isso não é bom, eu vou estabelecer um limite a partir de agora. E eu bati na mesa de novo, né? Vocês pediram para eu não bater na mesa durante o episódio? Um toquinho Foi pode. pouquinho? Então tá bom. Vou ficar quietinho com a minha mão aqui. Mas eu caí na tentação, ou eu me vi diante dela, e aí eu decidi qual era o limite. Agora, se eu ignorar a tentação, significa que eu estou ignorando o mundo onde eu vivo. Esse é o meu ponto. Um pouco da dor, talvez, que eu sinta, como observador do comportamento humano, como sociólogo, de ver pessoas fingindo que não estão no mundo de matéria e só falando do mundo espiritual, mas elas não estão no mundo espiritual. Olha que louco isso. Você está falando, trazendo todos esses pontos. E me recorreu uma coisa aqui. Nós somos considerados animais, certo? Só que animais racionais, né? No mundo animal, e nós nos incluímos nisso, o ser humano é o único animal que tem consciência, certo? E aí, a partir dessa consciência, a gente tem um destaque perante os outros animais. Então, os animais, eles agem por instinto. E aí, ele não sabe o que é matar, morrer, não sabe se isso aqui vai dar remorso ou não vai dar. Ele simplesmente age por instinto. Então, se ele tiver que matar um outro sobreviver, ele vai matar. Se ele tiver que fazer uma maldade... que, na verdade, não tem perversão, né? Do ponto de vista da consciência do ser humano, pode ser uma maldade, mas do ponto de vista do animal em si, ele não percebe nada disso. Ele não teve prazer, né, necessariamente, com o sofrimento. Posto isso, o ser humano é o único que tem essa consciência. Então, por isso que talvez o que a gente tem de bônus de ser diferente e poder evoluir e coisa e tal, a gente tem o ônus de carregar os remorsos ou as coisas que são desenhadas como certo e errado, sagrado e profano e coisa e tal. Mas isso é coisa do ser humano, talvez com ajuda espiritual. Ok? Estamos na mesma página? Por enquanto, sim. Então, e aí o que acontece? Qual que é realmente o certo e o errado dessa história, né? Eles existem, talvez, para você ter esses parâmetros de como estou e para onde vou, né? Se a gente está aqui de passagem e supostamente a gente veio aqui para melhorar como ser humano, como espírito, então faz sentido esse degrauzinho ou essa escalada que a gente tem que fazer na vida. E aí, plugando a isso, por que tem pessoas que fazem muito mal, outras pessoas que são indiferentes e outras pessoas que só pensam no bem e às vezes são vistas como pessoas
tontas, trouxas, o que você quiser, o adjetivo que você queira colocar, mas que dentro dela tem mais pureza, vamos dizer assim, do ponto de vista da consciência. Então eu entendi num livro, inclusive, do Espiritismo, e é científico, não é religião, né? Que existem 3 tipos de espíritos. Tem os espíritos de baixa vibração, os espíritos de média vibração e os de alta vibração. Os de baixa vibração são esses espíritos que não têm muita compreensão e não têm muita empatia pelo próximo. Então ele faz atrocidades que, do ponto de vista de pessoas de média ou de de alta vibração, seriam inconcebíveis. Mas que para ele está tudo bem, porque ele é de baixa vibração. Então ele vive muita sombra, ele acha que, se eu não tenho, eu vou entender que eu preciso tomar para ter. Né? Se aquilo me incomoda, eu vou lá e elimino o que me incomoda. E não vou buscar mesmo que eu cause sofrimento ao outro. Né? Exato. E aí o cara de médio, ele já viveu um pouco da sombra, mas melhorou. Né? Então ele começa a cruzar a informação que supostamente ele já viveu, que ele não quer mais viver, com aquela que ele está buscando. E aí começam os comparativos. E o cara que já extrapolou isso, está lá no alto, ele já nem enxerga a parte da sombra como um problema para ele. Então ele tenta só transferir luz para aquele ser que ainda está na escuridão, para que ele mesmo chegue à conclusão de que o que ele vem praticando não faz muito mais sentido, se ele quiser evoluir. Mas se ele quiser continuar com o baixo espírito, né, de baixa vibração, ele vai sempre ficar naquele looping, se é que existe as pessoas que acreditam, né, que o espírito não morre, o que você faz é troca do corpo, mas a troca do corpo não é pura e simples, né? É uma questão de você melhorar, edificar o seu espírito. Então, se o cara na baixa vibração não entende isso, ele vai ficar num loop por séculos. Bom, acho que na Índia chama-se isso de karma. Né? Ele vai ficar preso nesse karma. E de novo, Júlio, acho que até respeitando quem, por exemplo, não entende a reencarnação como um processo, eu acho que a história não se perde em praticamente nada. Tudo bem, você tem uma chance de evoluir. Digamos que, né, só tem uma vinda para este mundo carnal, mundano, material. Certo. E o que você vai fazer com esta única oportunidade? Você vai fazer o mal? Ou o que volta para você? Isso me parece uma lei universal dita em todas as religiões, né? A lei da oferta e do retorno. O que você oferece é aquilo que voltará para você. Você oferece o mal, você vai impregnar o seu espírito de maldade. Pois é. Aí, conectando ao que vocês falaram do carnaval, que foi todo mundo convidado, menos eu. Tudo bem? A Fernanda estava lá, sua esposa. Por que você não foi? Ela foi. Pô, por isso que eu achei estranho que ela sumiu. O ponto é o seguinte. Aí a gente faz a comparação do que é profano e o que é sagrado, certo? Mas, pegando esse exemplo de novo, dos espíritos de baixa vibração, média e alta, o de baixa vibração, ele entende como tudo do carnaval, a coisa dos excessos, né? Do beber demais, do dançar demais, do fazer o sexo, tudo que o carnaval pode propiciar, e de novo, não estou fazendo alusão, não estou demonizando o carnaval, tá? Mas é um momento onde todas as energias vibram para os excessos. E recompensas muito imediatas, né? Total. E está muito vinculado ao imediatismo, ao carnal, né? Prazer, tá? Quem está em outra vibração não se sente bem. E aí não tem certo e errado. É só uma questão de energias. Não. Eu vou discordar. Eu acho que tem certo e errado, mas termina, por favor. Não tem, porque o cara que vive a baixa energia, para ele acha que aquilo é tudo para ele. Na ótica dele, mas Exato. numa ótica sistêmica universal, você tá em outra melhor vibração, o lembra? amor do que Não, mas você está em a outra maldade. vibração, lembra? Justo. Aí você consegue ter Cada um na comparativo. sua faixa, né? Se você nunca viu a luz, você acha que é tudo normal, tá no O escuro. mito da caverna de Platão, né? Por exemplo. Exato, entendeu? E quem está muito lá em cima, olha para aquele e fala, puxa vida, eu tenho que ajudá-los. Isso, essa é a verdadeira Eu evolução, tenho que né? ajudá-los. Olhar não do tipo, esses bosta vão Não, morrer. de forma Poxa, alguma. como eu posso ajudá-los, No né? fim do dia tá tudo nisso. É pensar no amor, transferir Coletivo. o amor pro coletivo. Entende? Então essa coisa do profano e tal depende muito de em que nível você está nessa vibração. De evolução moral, né? E de certa forma tem a ver com aquilo que eu comentei, em que esse sagrado ele traz luz ao profano, porque assim, é o que você falou, eu também acredito que existem valores morais universais. Eu acredito que existe alguma
regra que rege o universo e que a gente consegue encontrar algum senso. Por exemplo, não tem nenhuma religião que vai falar, não, eu acho que a gente não deve amar o próximo. Eu acho que você tem que ferrar o outro mesmo, e isso é que é o bom. Então, assim, existe alguma coisa que faz sentido e talvez não venha de nós isso. E a partir do momento em que você coloca isso, que eu trago luz para algum comportamento que ele vai contra isso, a partir do momento que você vê, você não consegue desver, né? Não sei de quem que você... Viu, Tavice, não dá pra desver a sutil arte de ligar o foda-se. É desse livro? Mark Manson. Eu gosto muito dessa provocação dele. Viu, tá visto. Não dá pra desver. Então, assim, você trouxe luz para aquilo, então ele demanda algum tipo de reação diferente a partir do momento que você tem algum conhecimento. Mas só até explicando, eu comecei falando que não existe um equilíbrio. Na verdade, é só para poder colocar o ponto seguinte, eu não acho que deva se profanar o sagrado, né? Eu acho que quando vocês definem aquilo definem os seus valores, por exemplo, que a gente estava falando, a partir do momento que você tem uma certa compreensão do mundo, que você definiu como que vai ser o que é sagrado para você, você não precisa corromper esses valores para que você consiga ter um equilíbrio. É isso que eu quis dizer. Mas agora, por outro lado, eu vou citar aqui. Eu acho que a gente tem, todo mundo toma cuidado para não ser um papo religioso demais, né? Porque a gente não está pregando nenhum tipo de religião aqui e o objetivo não é esse, ainda né? que religião na sua etimologia signifique religar, uma reconexão com o divino. Sim. Então, eu tô tentando me reconectar com o divino. Lógico. Aqui Não, nesse assim, papo. eu acho que todos estamos e todo mundo que está assistindo de alguma forma está. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não está pregando algum tipo de teologia específica para converter ninguém para nada, né? Tá? Mas assim, queira ou não, a gente vai esbarrar nesses assuntos todos. E por isso tudo isso para dizer é o seguinte: que eu queria comentar uma outra história que eu vi outro dia na Bíblia, que é sobre mais ou menos sobre isso. Porque a história da Bíblia, ele conta sobre o povo judeu, que Deus está religando eles, né? Através desse povo está religando a Deus. Aí depois vem Jesus, né? No meio desse povo todo, e depois eles estão espalhando essa mensagem para o resto do mundo, não é mais só para os judeus agora. E daí, depois que Jesus morreu, aí Pedro está numa crise muito grande, porque Pedro é um judeuzão lá, assim, cheio de regras, né? Vem para ele um sonho que é mais ou menos o seguinte: desce, ele está dormindo, acho que ele está dormindo, ele tem essa visão, né, que desce tipo um lençol assim, cheio de animais ali dentro, e daí vem essa voz e fala assim: olha, come desses animais. Só que os judeus, ele tinha um monte de regra alimentícia que era uma das coisas mais sagradas para ele, né? Ele não comia carne de porco, não comia carne de camarão, cervo, né? de camarão, não lembro, mas... Acho que por ser um bicho que vive enterrado, né? Assim, eu sei que tinha várias coisas que o judeu, até hoje, né, ele não come porque, assim, é alguma coisa muito sagrada para ele. E daí Pedro, ele responde no sonho dele, falou: não, eu não vou comer isso, cara. Eu nunca faria isso, né, contra você, contra Deus, né? E daí isso se repete algumas vezes, até que chega uma hora que Deus fala: cara, eu tô te dando para você comer. Você está fazendo isso por quê? Porque você está falando assim: não, eu não vou comer a carne porque eu não quero te profanar, mas assim, eu que sou Deus, estou te dando isso aqui para você comer. Né? E daí você quer ser mais Deus do que Deus? Exato. Aí, beleza, aí terminou esse sonho, né? Ele ficou pensando sobre aquilo, mas o que isso quer dizer, né? Aí bate na porta dele e tem um cara que chama ele. Fala: olha, meu chefe está chamando você para ir lá na casa dele. Só que o chefe do cara, ele era um oficial romano. E assim, e para o judeu, ele nunca poderia ir visitar a casa de um oficial romano. Aí ele falou: puta, cara, agora eu entendi. Eu entendi. Ele falou: não, tudo bem, eu vou. Lógico. Mas Mateus, o Levi, ele não era romano, mas ele era um publicano, não é isso? Ele era um coletor de impostos. Exatamente. E Jesus falou: pode vir também preciso de você como apóstolo. E por exemplo, com traidor, cara, porque ele era um traidor mesmo. Porque imagina assim: a gente foi invadido pela Argentina. Aí a Argentina começa a cobrar um monte de imposto da gente. Aí o governo argentino fala assim: não, eu te contrato para você fazer essa cobrança de impostos pra gente, para ferrar o povo brasileiro. E você falou: não, beleza, por esse dinheiro eu vou. Olha que desgraçado. Mas eu vou meter o pé na porta. Não, perdão. E aí como é que a gente vai explicar a passagem de Jesus na hora lá da moeda? Termina aí que eu quero falar da moeda depois. Não. Então assim, ele era um cara muito mal visto. Esse publicano descobrador de impostos, ele era um cara muito mal visto porque... Só uma coisa, eu não lembro, Mateus era judeu, né? Sim, ele era judeu judeu. Eu não me recordava exatamente. Né? Judeu. Tá.
Mas ele era muito discriminado em toda a sociedade porque ele era um cobrador de impostos para o Império Romano e ele estava se vendendo por isso, entendeu? Ele estava fazendo isso por dinheiro. Então era um pessoal que era muito rico, mas tinha várias pessoas. Então eles ficavam naquele grupinho dele só, né? Porque era o grupinho do pessoal rico lá que cobrava imposto para o Império Romano. Mas ele não conseguia provavelmente entrar numa sinagoga, por exemplo, na igreja deles lá. Inclusive, né, Júlio, ele era odiado pelos pais, né? Lembra? Ele tinha... Porque os pais falaram, cara, você escolheu, você é meu filho, né, meu primogênito, mas você escolheu trair os judeus. Você está do lado do romano, colhendo impostos, ferrando a gente, entre aspas, né? E então você não tem direito ao que seria os meus bens, por exemplo, como, né, passar de pai para filho. Eu não te reconheço como filho. E ele vivia com esse... Não, mas é isso, Suponho ele era não, uma, dilema nessa ele era, história era uma toda. escória social, assim, era mais ou menos nesse sentido. Era um cara que era extremamente mal visto na sociedade. Bom, aí no dia que Mateus conhece Jesus, Mateus fala assim, não, vamos jantar lá em casa hoje. E daí ele chama todos os amigos dele. Quem eram os amigos dele? Os outros cobradores de impostos, os publicanos. Aí passa os líderes religiosos na frente da casa e olha Jesus naquele meio, naquela festa e fala, cara, O tal maltrapilho estava lá na casa, né, pra mas fazer... que bagunça é essa, cara? Assim, um judeu não pode sentar para comer junto com esse pessoal, porque eles são... Aí no meio ali ainda tinha umas prostitutas. Aí falou, cara, tá tudo errado isso. Por quê? Porque você tem um cara que é sagrado, aliás, não existe ninguém mais sagrado do que ele na Terra, e no meio daquela... naquele contexto. Então, ele, assim, na verdade, Jesus acabou sendo morto por conta disso, né? Justamente por ele não cumprir essas regras Desafiar dogmas, né? por desafiar esses dogmas, e principalmente em relação ao sábado, que ele acabou sendo crucificado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, reforçando aquilo que você falou, a gente está no mundo, a gente não pode se desvincular desse mundo, a gente não pode falar, não, isso aqui... a gente não pode ser aquela garça que se mantém limpinha e fala, não, eu não vou pisar nesse lugar aqui porque ele é imundo. Né? Na verdade, eu acho que o que a gente entende de sagrado são justamente essa percepção do que é correto, e a partir disso a gente pode ser luz nesse mundo. Não no sentido de não se misturar com ele, mas assim, de trazer clareza para tudo isso e, de certa forma, influenciar positivamente na vida uns dos outros. Então, isso que eu falei, assim, que toda religião, acho que todo mundo entende que o amor ao próximo é uma coisa importante, e eu acho que, resumindo, o que Jesus falou foi basicamente isso. Ele falou, olha, ama a Deus e ama o próximo, que é basicamente isso que eu espero de vocês. Se eu, por conta de coisas sagradas, que eu considero sagradas, eu deixo de amar você, tem alguma coisa muito errada nessa história toda. Então, assim, se eu falo, olha, eu não me misturo com você porque você é uma pessoa que está toda errada e eu te discrimino de alguma rejeito forma, porque você pensa diferente de mim numa questão política. Exato. Assim, se eu estou te rejeitando com a desculpa do sagrado, né, assim, não, eu não te aceito porque você tá errado, cara, tem uma coisa muito errada nisso. É mais ou menos a visão de Pedro lá que eu falei. Deus está oferecendo para ele, assim, e você está rejeitando a outra pessoa, mas isso está vindo de Deus. Então, assim, esse amor ao próximo, eu acredito que é uma coisa que vem de Deus. Assim, ele é uma desses valores universais. Eu acredito que esse amor ao próximo é alguma coisa que está sendo demandada por Deus. Se eu falo, não, mas eu não me relaciono com você porque você faz alguma coisa que desrespeita a Deus, tem uma coisa que está muito errada nessa relação aí. Eu teria que começar com aquilo que Deus está me oferecendo, que é justamente esse amor ao próximo. E depois eu vou... Por isso que ele causava estranheza, né? Porque o que, numa tendência natural, você fazer a separação de tribos, né? Então a prostituta anda com prostituta, o bandido anda com bandido, o traidor anda com traidor, né? E Jesus arrebatava todo mundo. Exatamente. Aí os caras falaram, mas que absurdo, o cara traiu os judeus e você está trazendo o cara para jantar à sua mesa. Aí ele falou assim, mas é justamente por isso. Ele precisa de amor, ele precisa entender o outro lado. E o cara mudou. E depois ele começou a ajudar e muito. Ele abandonou o que ele estava fazendo porque ele entendeu a causa. E aí, de novo, é mais ou menos, né, sem pretensão nenhuma, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo aqui. A gente está colocando a verdade
não com a intenção professoral, não querendo, né, ditar regras, mas se isso faz sentido para a sua vida, para a vida de quem está ouvindo, que assistindo, isso fez algum tipo de bem, por favor, passe para outro. Porque esse é o sentido da vida. E não importa se o cara, ele é mais quadrado, ele é mais resistente, ele é um opositor. Deixa que ele decida o que ele vai fazer com Talvez isso. o opositor é o que mais precisa de ajuda. Talvez exatamente o contrário da história toda é o que mais precisa de ajuda. E não o cara que está mais perto, mais próximo de entrar num equilíbrio. Né? Como é que é aquele ditado? Não sei se é um ditado ou é uma fala mesmo, de alguma forma dogmática. Não adianta, não é que não adianta, mas não faz muito efeito você pregar já para os convertidos, né? Não, vem cá que eu vou te falar, você budista, vem cá que eu vou te falar sobre a importância do que Buda disse. Mas eu já compro as coisas que Buda disse. Você, islâmico, vem cá que eu vou te mostrar como Maomé é importante. Mas eu já valorizo Maomé. Você, cristão, vem cá que eu vou te falar que, né, Cristo... Se ele já está convertido no sentido de ele já está dentro daquilo que você entende que é o bom, será que você não tem que falar exatamente com quem você entende que ainda não evoluiu? Claro que, de novo, vamos entrar em terreno pantanoso. Tá, eu sou cristão, então eu acho que eu tenho que converter o islâmico. Talvez você não precisa nem converter, diga o que você acredita, e aí ele vai te dizer o que ele acredita e cada um absorve o que entende, que é bom. Agora, quando eu vou lá para destruir o outro porque ele pensa o contrário, isso é absolutamente antagônico ao amor. E só para tentar aqui, olha a ousadia do sujeito, hein? Para provar como o amor realmente é um dos valores incontornáveis do universo, da vida, até mesmo o indivíduo que optou por uma vida de maldade, de crime, de perversão ao outro, até mesmo este indivíduo, ele quer para ele um bom tratamento. Então o indivíduo foi lá e assaltou a casa de alguém e violou a casa, às vezes até as pessoas, etc. Enfim, foi pego e foi preso. Ele quer apanhar todo dia dentro da prisão? Não, ele não quer. Ele quer ser bem tratado. Não estou nem discutindo direitos humanos aqui, tá? Estou discutindo necessidade básica humana. Este indivíduo, ele quer o quê para ele? Ele quer ser tratado com amor. Claro que ele quer ser tratado com amor. Por que ele não deu? Aí entra no que você falou, Pailu. Evolução moral de cada um. Ele não deu porque ele ainda é atrasado moralmente, ele ainda é primitivo na sua consciência de amor coletivo. Mas olha que interessante, quando então ele volta para o estágio dele, que é o estágio do egoísmo, o que ele quer para ele? Amor. Ele quer ser bem tratado, ele quer ser acolhido. Até o indivíduo que faz o mal para o outro quer para si o bem. Portanto, qual é a regra universal? O bem. O amor. E aí, gente, tem um montão de coisa que vocês falaram que eu fui anotando aqui, porque tá sensacional. Quanto tempo? A gente tem 8 horas para esse episódio? Mais 3 minutos. Vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas aqui. Quando você tava... Vamos botar limites nos... Por favor, a gente aprendeu no último episódio, né? Primeiro, convido, assistam o último episódio, quem não assistiu ainda, né? A gente falou sobre limites, e assistam o episódio que a gente falou do Evangelho Maltrapilho, que fala disso, né? Que uma figura como Jesus, e acho que podemos expandir sim para Buda, para Madre Teresa de Calcutá, que também era de alguma forma cristã, grandes espíritos evoluídos, mesmo que encarnados, falavam o tempo inteiro de amor, de abarcar e não de apartar. Eu abarco, eu trago para perto. Por isso que Jesus sentava assim com os pecadores e não só com os já ditos santos, porque são eles que precisam de mim, né? Não os que já viraram santos. Que fique claro, né, Dan? Não é sobre religião, é sobre amor. Sobre amor. Né? Que talvez seja a religião mais importante de todas, né? Bom, de qualquer maneira, quando a gente estava falando de Mateus, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, eu te desafiei naquela hora na história da moeda, porque Mateus era o cara que estava, né, fazendo o pior que podia haver ali, né, que era cobrar dos seus pares e tal. Bom, mas acontece que o Império Romano, por mais força bélica, já havia se estabelecido ali, dominado a região da Palestina, né, onde estava estabelecida toda a comunidade judaica naquele momento e tal. E aí eu lembro muito de uma passagem, eu uso ela muito para mim mesmo e às vezes para conversar com as pessoas, que é quando Jesus já está ali tumultuando um pouco, né, a ordem daquela região, especialmente aos olhos dos judeus, de alguns, não dos judeus, de alguns judeus, e aí tentam colocar ele numa enrascada, né? Então eu vou traduzir aqui do jeito que eu entendo essa passagem. Os caras falam assim, vamos acabar com a farra desse cara aí.
Aí chamou ele um dia, né? Rabi, né? Mestre, né? Tal, muito obrigado por tudo que o senhor está nos ensinando. Tal, o senhor pode nos ensinar mais uma coisa? Claro, se eu puder, né? Me diz uma coisa, como o senhor sabe, o Império Romano dominou aqui, né? A nossa região, certo? E como o senhor sabe também, ele nos exige o pagamento de impostos, né? O que o senhor acha disso? Tá certo ou tá errado? A gente deve ou não deve pagar os impostos aos romanos? Olha que enrascada. Porque se ele responde, deve sim, claro, olha só que filho da mãe, né? Ele é pró-romano, diriam, né, os judeus que eram contrários a Jesus. Ele é pró-romano, tá vendo? Temos que acabar com esse palhaço. Agora, se ele fala, não temos que pagar imposto, vem cá, o imperador romano, enfim, na época acho que não era o imperador exatamente, não lembro o título que tinha o indivíduo ali Era o governador. Né? Governador, né? Viu? Só para avisar, tem um cara ali tumultuando, ele tá dizendo aí que não é pra gente pagar impostos. Aí você vê a inteligência e a capacidade. Eu queria, né, um dia chegar nesse estágio, a capacidade de entender, talvez então o subtítulo, não precisamos nem mudar talvez na publicação, mas aqui é mais do que equilibrar, é entender o sagrado e o profano. Jesus, naquilo que fica registrado, né, no Evangelho, pede para um deles, viu, alguém tem uma moeda? Aí aquela surpresa, moeda? Tem, tá, obrigado. Aqui, muito obrigado. Uau. Olha aqui, não foi combinado, hein? Olha, fazia tempo que eu não vi uma moeda. Bom, aí Jesus, né, pega a moeda, olha assim, tá, né, eu fico imaginando, né, Jesus devia ser muito sarcástico, mas sarcástico no bom humor, naquilo que o bom humor tem de melhor na vida. Ele devia olhar assim, desculpa, gente, tô sem meus óculos. Quem que tá cunhado aqui na moeda, né? Aí o judeu lá todo, né? O judeu, de novo, vamos parar de nomear aqui como se o problema fosse ser judeu. A pessoa que naquele momento estava desafiando Jesus, pega a moeda todo cheio de capacidade. Quem está aqui cunhado na moeda é o César. Aí Jesus, é mesmo. Pois bem, qual que era a pergunta mesmo? Se devemos ou não devemos pagar impostos? Pois bem. Olha o que eu acho, de verdade, no meu coração Jesus fala assim, o que eu acho, daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu li, que eu conversei, eu acho que a César o que é de César, inclusive Júlio César, né? Vamos lembrar disso. A moeda é minha mesmo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Cara, que espetacular. A César o que é de César, o que é da vida mundana, o que é da matéria, preserve na matéria e saiba usar no ambiente da matéria. Agora, o que é sagrado, o que é espiritual, o que é divino, por favor, preserve no divino. Então, se estamos dominados pelo Império Romano, se a Argentina conseguiu nos invadir e eventualmente estabeleceu o seu governo, não estou aqui dizendo se a gente deve ou não deve se rebelar, a gente deve se rebelar sempre contra o mal, mas naquele momento o Império Romano estava lá, belicamente havia dominado a região e a questão era que estavam tentando pôr ele numa enrascada. E aí ele explica melhor do que qualquer pessoa que eu já vi até hoje, talvez essa questão, mais do que equilibrar, Júlio e Pailu, como aprender a lidar com cada um. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Pague o imposto se este é o contexto atual, mas continue cuidando do espírito. Se o contexto atual não é justo, lute por uma condição de justiça, mas dentro daquilo que preserva o limite do sagrado. Não se esqueça de Deus. Porque senão, turma, e aqui eu não vou ficar em cima do muro, vira uma coisa tipo o que eu tenho visto muito por aí, pessoas que se dizem religiosas e muitas vezes até de inclinação cristã, e portanto, se é de inclinação cristã, siga o que Cristo falou, no mínimo por coerência. E ele falou, amai Deus sobre todas as coisas e aos outros assim como eu vos amei. Como é que ele amou? Ele sentou com as prostitutas, que naquela época eram consideradas escória, ele sentou com os publicanos, ele sentou com os pecadores, ou seja, ele amou todo mundo, especialmente aqueles que precisavam mais. E aí hoje, pessoas que se dizem cristãs são capazes de dizer, Jesus, Deus, vai quebrar sua perna para você ver como você está errado. Oi? Você, em nome de Deus, de Jesus, está desejando o mal para o outro porque o outro não pensa como você pensa? Olha, meu convite do fundo do meu coração, tenta dizer algo como, eu vou rezar para que Deus esclareça você naquilo que Ele entende que você tem que se esclarecer. Agora, eu vou desejar o mal para você, isso é mundano. É você sucumbindo à agenda mundana de
tem que fazer o que eu tenho vontade. Não, não, não. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E isso é muito difícil. Mas eu acho que é disso que a gente está falando hoje. Esse que está pregando essa suposta religião, suposta palavras de Deus, na verdade, esse é o que mais precisa de ajuda, né? Esse que está dizendo que Deus vai quebrar tua perna porque você não está seguindo isso ou aquilo, é a interpretação dele. Talvez esse ser humano precise de mais ajuda do que uma prostituta, do que um traidor, do que um bandido. Eu também acho. Entende? Também então é um pouco desse entendimento, né? Mas acho que no fundo, atrás de tudo isso ame as pessoas independente dos rótulos. É tudo passageiro. Não tem a ver com o rótulo. É tudo tem passageiro. a ver com o que está por trás do rótulo. Com o que está por trás do rótulo. Com a essência. Com a... Exato. Né? Ponto. É ser humano e acabou. É. Não importa se ele está numa condição de baixa vibração, de média ou de alta. O de baixa, se você está numa condição de melhor esclarecimento espiritual, se você está vibrando mais no amor, é exatamente o que ainda não está vibrando no amor que precisa de você. Aí você vai lá com raiva. Seu merda, seu politicamente oposto a mim, seja qual for, tá? Oposição. Não, mas isso é radicalismo, Dan. Deus vai acabar com você. Não, mas isso é Jesus vai radicalismo. quebrar suas pernas. Oi? Jesus que falou de amar. Não tem radicalismo aí, Não né? tem, não pode, gente. Tá errado. E aí, de novo, vamos voltar porque é certo e errado. Tá errado. Até o criminoso, no sentido assim de alguém que fez o mal, quer ser bem tratado. E aí, Júlio, você talvez conheça tecnicamente, no sentido assim mesmo, até do conhecimento das estruturas bíblicas, a passagem que eu não vou lembrar, tá? Então você me ajuda até melhor. Mas que é quando acho que algum apóstolo é enviado para pregar, né, a palavra do amor em algumas regiões, e a orientação é: vá lá, diga, né, a mensagem, o evangelho, né, a boa nova do amor, etc. e tal. Caso eles te recebam bem e te escutem, doe tudo que você tem. Não sei se tem essas palavras exatamente, mas é a minha memória, o meu entendimento. Doe tudo que você puder, né, do seu conhecimento. Agora, caso você seja maltratado, né, e agredido, etc. e tal, retire-se. E antes de sair, essa é a imagem que me bate muito forte, né? Antes de sair, Tira o pó da sandália, né? Tire até o pó das suas sandálias para você não levar nada de lá. Eu confesso que quando eu li isso a primeira vez depois já de me inclinar um pouco mais para o entendimento da evolução espiritual, moral, eu achava aquilo contraditório, do tipo, pô, mas como assim, né? Eu vou humilhar ainda o cara, eu vou bater o pó da sandália como quem diz, você é um lixo e tal. Mas depois eu fui entender que não é no sentido de humilhar o outro, é no sentido de a primeira ordem, a primeira indicação, né, vá propagar o amor. Vá propagar o amor. Se você chegar lá e você não encontrar espaço, portanto, se o outro ele ainda é primitivo e não quer vibrar, como o Pailu falou, no amor, saiba que você não vai conseguir, né, arrancar esse primitivismo dele. Então você precisa sair dali porque ele ainda não está num estágio para compreender. Mas a primeira ordem é: vá lá se doar. Caso você não consiga, saia dali tirando até o pó da sola da sua sandália para que você não se contamine com essa baixa vibração e isso te atrapalhe na continuidade da sua missão. Né? É isso, não é no sentido de humilhar o outro. Eu diria que talvez... mais uma vez eu vou usar aqui, podia dar uma incrementada aí no evangelho, pelo amor de Deus, com todo o respeito, mas o evangelho também é da vida, que é assim, tire o pó da sandália, faça isso discretamente, não precisa humilhar não, faça no seu cantinho ali, não leve essa baixa vibração com você. Por quê? Porque você ainda tem uma missão em tantas outras casas que talvez estejam querendo te escutar. Ou seja, você precisa continuar amando. E se você vai embora com esse rancor, com essa chateação, filho da mãe, né, não me escutou e ainda me agrediu, etc., como é que você vai continuar propagando o amor? Então, bata o pó da sandália no sentido de deixe o rancor, a chateação, a frustração ali. Continue caminhando na vibração do amor, como o Pailu falou, numa vibração alta. E hoje eu consigo entender isso, porque uma vez... numa aula de um dos cursos que eu fiz no Centro Espírita, eu ouvi uma frase linda e acho que universal, que é: a luz, ela penetra e visita o pântano, mas ela não se contamina. É isso, um pouco da garça. A garça vai sujar o pé na lama? Vai, mas ela não é a lama. Ela precisa em algum momento saber que ela sai dali e depois a vida que segue. A luz vai até o pântano, ilumina o pântano, mas ela não se contamina. E é preciso ter decidido como que eu vou vibrar. Eu vou vibrar no amor ou eu vou vibrar
no ódio? Eu vou vibrar no egoísmo e tem que pensar como eu penso? Ou eu vou vibrar na generosidade? Olha, é um desafio, mas eu acho que aí a fala de Jesus lá, a César o que é de César, a Deus é o que é de Deus, me coloca de volta nessa coisa do sagrado e do profano, enquanto estamos aqui nesse mundo, tendo cada um seu papel. Então, o profano, enquanto eu ainda sou um ser de matéria, mas o sagrado como para onde eu quero ir. Exato. Para finalizar, colocando em termos práticos, né, resgatando aquilo que eu falei sobre o casamento, por exemplo, que eu acho que é sagrado, digamos assim, que eu penso dessa forma, né, não, o casamento é uma coisa sagrada e tal, e digamos que o Danilo, ele não concorda com isso, ele profana... Vai sobrar para mim. Ele profana o corpo dele, assim, de maneiras inimagináveis. Né? Faz tatuagem. E daí, assim, mas ele é meu amigo, então eu conseguiria, nessa relação de amor, eu, de alguma forma, influenciar a sua vida e falar, Danilo, aquilo que você fez, cara, não foi legal. Por quê? Aí depois a gente segue toda a conversa. Se ele vai seguir isso ou não, se isso vai ser realmente luz para ele ou não, é com ele, né? Eu estou batendo o pó do meu sapato aqui porque não é um problema meu. Não, é alguma questão dele, mas eu, de alguma forma, estou sendo luz. Mas, assim, se eu simplesmente viro para o Danilo e falar, não, eu não me relaciono com esse tipo de gente, né? Eu estou sendo aquele cara que não, eu estou me separando, né? E o que Jesus pediu foi exatamente o oposto. Para estressar um pouquinho mais a ideia, eu não vou nos mesmos lugares em que ele profana o corpo dele de maneiras inimagináveis. Eu não preciso frequentar os mesmos lugares, eu não preciso estar inserido. Por exemplo, eu não vou no carnaval de rua, por exemplo, né? Mas eu vou no carnaval na sua casa. Eu não vou no carnaval da rua, não porque não estou querendo colocar nenhum julgamento, mas não é uma coisa que está na minha, sei lá, não me sinto confortável com aquele contexto. Mas se alguém que for precisar bater um papo com você, você vai se negar porque ele foi no carnaval de rua? Não, exatamente. É exatamente isso que eu quero dizer. É assim, eu não preciso estar no... eu não preciso me inserir. Eu não teria problema em ir no carnaval de rua, é isso que eu quero dizer. Eu não teria problema nenhum, mas assim, eu não preciso estar inserido lá para ter algum tipo de equilíbrio aí entre tudo isso. Não é isso que vai me profanar, por exemplo, mas eu não posso simplesmente falar, não, qualquer pessoa que está indo, o cara está perdido. É uma questão de interpretação mesmo. E você vê, às vezes a gente fica questionando, não foi explicado corretamente, eu li e entendi que a história que você contou de tirar a poeira das sandálias. Mas, na verdade, talvez está ao contrário. O que está escrito, está escrito. Talvez é a compreensão e interpretação, né? Então, voltando um pouquinho, só para a gente encerrar, que ele está estourando o tempo, mas voltando um pouquinho para trás, quando Jesus estava sendo crucificado, judiado, recebendo ódio, recebendo todos os pesos negativos em cima do seu próprio corpo, sofrendo. O que ele disse no finalzinho? Perdoa. Deus, perdoa eles, não sabem o que fazem. Eles ainda estão atrasados. Para quem é espírito de baixa vibração, fala assim, cara, esse cara é um trouxa. Que idiota! Um trouxa, devia Cabeçudo. botar a ira dele e matar todo mundo. Ou voltar para vingar. Foi mais forte que eu. Ou voltar para vingar, entendeu? Quando o espírito começa a compreender melhor as coisas, começa a ascender... Olha que bonito. Faz até uma oração por essa pessoa. Olha né? que bonito que fica. O cara tá te fazendo mal e você olha para ele com uns olhos assim, cara, você não sabe o que você tá fazendo. É muito nobre isso. Só que para quem não compreende, fala, isso é muito trouxa. Entende? Então, na verdade, a regra tá ali, ou o manto tá ali. Tem várias formas de interpretar. Por isso que eu acho que a gente está numa eterna evolução. A gente vai ficar eterno aqui, discutindo, evoluindo, aprendendo, passando adiante. E essa talvez seja a mágica da história de conviver no coletivo. Porque em algum momento todo mundo tem que ascender. Não dá para ficar no espírito ou na sombra pro resto da vida. Não é bom. Não é bom. Né? Pessoal, quero trazer um paralelo para a gente finalizar, já que a gente está falando de sagrado e profano, mas estamos, né, muitas vezes discutindo coisas do dia a dia. Só quando vocês falaram, por exemplo, de Mateus, né, que era odiado pela própria família e tal, e eu falei, poxa, mas era o trabalho dele. Bom, enfim, o Império Romano estava lá e alguém tinha que fazer aquilo. Porque se não fosse ele, seria outro.
E aonde eu vejo o paralelo disso? Às vezes eu estou falando com líderes, agora voltando para o mundo corporativo mundano, que fala assim, puxa vida, né? O antigo líder dessa equipe não desligou determinada pessoa, que não produz, que não tem um comportamento adequado e tal, e agora que eu assumi essa equipe, eu que vou ter que desligar. Eu acho que às vezes é legal a gente olhar para isso como um grande privilégio. E a primeira vez que eu falei isso para um cara, para um rapaz que tinha acabado de assumir a liderança, ele falou, não, você está de brincadeira. Você não vai tentar me convencer de que é um privilégio eu ter ficado com essa responsabilidade de demitir? Falei, sim. Porque olha só, se fosse outra pessoa, haveria um risco dessa demissão ser feita de um jeito super ríspido. Ríspido ou indelicado, sem nenhum tipo de acolhimento. Sem respeito. Sem respeito. E se for sem respeito, pode ser até um crime, mas podia ser uma coisa, às vezes, fria, né? Insensível. Acho que era a palavra que eu queria. Olha, é o seguinte, acabou aqui o contrato da empresa com você não vai mais continuar com a gente, mas o que eu fiz? Não, a empresa simplesmente não vai renovar o contrato e tal. Olha, você tem a chance de fazer isso de um jeito muito mais humanizado. Você tem a chance de fazer isso porque tem que ser feita uma decisão da organização e você representa a organização e se quiser continuar líder aqui, faz parte do conjunto de atividades que você vai ter que fazer, só que você, indivíduo, tem a chance de escolher como vai fazer isso. E pode fazer de um jeito humanizado. Olha, eu queria falar com você, o contrato vai ser encerrado, mas eu queria ressaltar todas as coisas boas que você fez para você continuar usando elas no novo desafio. Eu fico à disposição para te ajudar. Mas onde é que eu errei? Olha, daquilo que eu consegui enxergar, eu acho que você pode melhorar daqui para frente. Bom, aí há milhares de técnicas, Pailu conhece muitas delas, Júlio também tem se capacitado como líder. A conversa, inclusive, comentou, porque eu te perguntei como é que tinha sido o curso lá na Malásia, que você foi fazer o curso de liderança, né, cristã. E eu te perguntei, você começou a contar, o Ale ficou maravilhado, né? Começou tudo ali no carnaval, né? E eu acho que é isso. Não sei profundamente da história de Mateus, de Levi, né? Mas quem sabe, se fosse outra pessoa, ia chegar lá e falar, paga o imposto. Agora bati de propósito, tá? Paga o imposto aí, que senão o centurião vai vir aqui e vai acabar com você. Talvez Mateus ia falar, olha, desculpa, me perdoa, né? Eu preciso cobrar o imposto. Seu traidor e tal. Tá bom. É diferente. Então, até mesmo na hora de assumir uma responsabilidade dura, a gente pode fazê-la de um jeito amoroso. Tomara que Mateus, Levi tenha feito isso. Acho que é isso, gente. Dá para falar mais um montão de coisa, né? Eu sei que ele está estouradaço de tempo, mas só para complementar a história do mundo corporativo. Existe um jeito simpático de você falar assim, quando você vai desligar uma pessoa. Porque desligar é sempre... Quem entrega a informação é dolorido e quem recebe tem muito mais dor, né? Mas o ponto é o seguinte, quando você está entregando algo que está aquém do que uma organização precisa e ela paga por isso, ela resolve encerrar o contrato, certo? É que a gente cria amor pelaquilo que está fazendo, então acha que tem um vínculo emocional. Quando tem a comunicação de que a pessoa vai ser desligada, na verdade o olhar é outro, né? Eu estou te promovendo para o mercado. Eu estou te colocando de volta ao mercado porque você pode ter muito mais chances e oportunidades de se desenvolver naquilo que vai ao encontro do que você tem hoje para oferecer. E nesta organização não se encaixa. E está tudo bem. Olha como é. Continuar aqui vai ser um sofrimento. A comunicação é a mesma. Só que está de uma forma branda para o cara ter um olhar diferente de uma oportunidade. E não que o mundo acabou ali. Porque não acabou mesmo. A empregabilidade dele continua. Ele pode ter um emprego encerrado naquele lugar. A empregabilidade é do próprio indivíduo. E se tudo na vida são ciclos, aquele ciclo encerrou. Viva o próximo ciclo. Mas é tudo uma decisão de quem vai comunicar, né? De quem vai decidir se vai dar amor ou se vai dar indiferença ou se vai dar ódio. E aí a evolução moral de cada um faz toda a diferença. Sim. Júlio, atingiu suas expectativas, o papo? Poxa, super, cara. Vai vindo um monte de outras coisas na cabeça, cara, por mim ficava mais... Isso que eu anoto tudo, cara, senão... Mas papo super gostoso, como sempre. Valeu. Maravilha. Se é profano, se é sagrado, estamos aí. Que seja na vibração do amor, né? Que pelo menos estejamos no amor. É isso aí. Muito bem. Encerramos por hoje mais um episódio de nosso Você chamou uma vez de podcast canibal. Podcast nutritivo, essa palavra que eu queria. Essa nutritiva conversa de quando comi o cérebro de Sócrates. É isso aí, gente. Até a próxima, pessoal. Obrigado, até a próxima. Valeu.